Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar com os irmãos. Eu estava ouvindo o reverendo Márcio, e é interessante como as palavras que nós ouvimos têm o poder de pegar a nossa mente e levar longe. Quando ele mencionou ali a alegria do término do ano, a escola, em que você olha para os livros e os cadernos e joga por cima do muro e fala: tô de férias, acabou. E me fez lembrar uma cena, e algo interessante, e por isso que eu estou me lembrando. Nós vamos, nesta manhã, estudar um pouquinho, ou relembrar um pouco, acerca de educação, ou mais precisamente, acerca de educação cristã, que é aquilo que é mais afeto a nós aqui. E o reverendo Márcio me fez lembrar uma cena, e eu fico exercitando isso para ver se a memória não está fugindo, né? Então, no ano de 1973, eu sei que alguns aqui, ou a maioria, não tinha nascido ainda, eu ficava desafiado, eu gostava tanto da escola que ficava desafiado a de vez em quando matar a aula, mas a minha mãe era muito brava. E eu precisava arquitetar ou arrumar uma estratégia muito bem bolada para que ela não ficasse sabendo que eu deixei de ir para a aula. E aí eu ensaiei durante muito tempo, e a escola era cercada por um alambrado, né, que era proibido, e lembrando que naquela época os professores talvez tinham aí não uma autorização expressa dos pais, mas uma autorização tácita para beliscar, puxar o cabelo, dar de vez em quando as canetadas na cabeça quando não se fazia a tarefa escolar. Isso era tido como muito normal, né? Sequer às vezes chegava ao conhecimento dos pais. Eu acho que era uma forma mais abrandada dos tempos mais remotos em que se dizia que usava uma palmatória, que eu não acredito que isso acontecia. Então, olha, a Irene está dizendo ali que realmente acontecia. E aí eu me lembro que um certo dia meu irmão me levou de bicicleta para a escola e eu compartilhei com ele: eu vou faltar aula. Aliás, eu não disse isso desse jeito, falei: eu vou matar a aula. Ele disse: não faz isso, que se mamãe descobrir, ela te dá uma surra. Mas você não vai contar. Ele: não, eu não. E muito bem, então estava montado. E por que eu mataria a aula? Para jogar a bola com a bolinha de borracha que a gente levava esvaziada, chegava lá, soprava, colocava o pito, e aí a gente, no campinho de terra, ou uma áreazinha de terra, a gente ficava jogando bola ali. Muito bem, eu joguei bola ali. Eu devia estar mais ou menos no segundo ano do ensino fundamental e, para minha desgraça, a professora, alguém perdeu o livro na sala de aula e ela me sai pelos corredores e vai em todas as salas perguntando quem havia achado o livro de um aluno. E ela passa lá e me vê pelo alambrado jogando bola. O nome dela era Pureza, uma professora austera, muito boa professora, mas que de vez em quando dava uns beliscões com uma boa unha, né? E eu sou grato a ela pelo que ela me ensinou. O fato é que, para finalizar a história, ela mandou um bilhetinho para uma amiguinha e esse bilhete chegou até a minha casa, né? Então a gente também matava a aula. E aí, por que eu estou usando essa ilustração ou esse exemplo? Para a gente pensar na importância da educação. Qual é a importância para a educação para nós? Seja para os filhos, talvez com um ângulo de visão como o que eu tinha, né? Talvez uma tortura, ou estudar matemática, para alguns uma maravilha, muito fácil, para outros um terror. Então, como que nós podemos olhar essa perspectiva da educação? E mais, vamos pensar um pouquinho mais à frente acerca da educação cristã. E aí nós vamos, talvez, tentar entender por que nós temos essa dificuldade, sobretudo como alunos, né? E aliás, como alunos, de olhar a educação ou o ensino, né? Que às vezes nos dá vontade de jogar os livros por cima do muro, o caderno por cima do muro, talvez por não alcançar a importância
desse aspecto. E aí uma pergunta, eu quero deixar assim para os irmãos bastante à vontade. É uma aula, então nós podemos e devemos interagir, trocar algumas ideias. Vocês levantem a mão e façam a pergunta, se necessitar de um microfone, né? Então eu queria perguntar, não sei se você já fez esse cálculo, quanto é que custa criar um filho? E quando eu digo criar, você jogue aí na conta, no boleto, educar um filho. Já pensou quanto você gastou para aqueles que têm filhos aí já na fase adulta? Quanto você gastou com ele? Com alimentação, com medicamento, com plano de saúde, ou mesmo sem plano de saúde, com fralda, ainda aqueles que usaram fraldas de pano, né? Quanto é que custa tudo isso? Você já parou para pôr na ponta do lápis? E aí, por curiosidade, eu fui dar uma olhada, né? Hoje, com o Google, a gente consegue alguns dados, nem sempre são dados fidedignos, mas já dá para a gente ter uma análise, porque aí nós olhamos para o nosso bolso, para a nossa casa, aquilo que nós gastamos, aquilo que gastamos atualmente, né? E a perspectiva de um órgão chamado, de uma instituição chamada Event, deixa eu ver se eu me entendo aqui com o... Está aqui do lado? Tem que ligar primeiro, né? Vamos lá. Meus irmãos, eu estou apertando todos os botões. Será que tem pilha? Opa! Passou. Passou. É isso aí. Obrigado, Vitinho. Então, olha só. Um filho para chegar aos 23 anos... Um filho para chegar até os 23 anos pode custar até 2,8 milhões de reais. Já pararam para pensar em todo esse gasto? De 0 a 23 anos. E aí vale um reparo nisso. Esse dado não é para desestimular ter filhos. Porque eu estou colocando isso aqui para que nós possamos olhar sob o prisma do valor da educação. E não para olhar para esse gasto e falar, não quero nenhum. Não é essa a ideia, não é isso que as escrituras ensinam e que nós estamos estimulando. Longe, muito longe disso. Ok. Então, se para um custo de um filho é todo esse valor, quanto é o custo de um discipulado? Quanto seria para discipular alguém? E qual seria o ponto final desse discipulado? O que se quer alcançar com esse discipulado, com esse treinamento, com esse caminhar junto? O que ele tem que ser depois desse tempo de caminhada? Então, quanto custará? Bom, nós vamos saber que o apóstolo Paulo ele diz assim, acerca desse custo, né? Meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto até ser Cristo formado em vós. Quanto custa para caminhar com alguém até que ele tenha Cristo formado nele? Até que ele guarde em si a imagem de Cristo totalmente restaurada? Evidentemente não. Mas que se consiga perceber já vários aspectos da imagem de Cristo em alguém. Quanto custaria para isso? Me ajudem aí. Alguém gostaria de arriscar um palpite? Sem medo de errar. Se eu falar que vou apontar alguém, aí todo mundo se abaixa atrás do banco aí, não? O custo do... Legal. É necessário tempo. Mais alguma coisa? Legal isso aí. Dedicação.
que mais? Ser exemplo. O Jessé está dizendo ali, viver aquilo que está ensinando. Não é isso? Que mais? Amar. Faz parte do custo, faz parte dessa conta. O ponto final é ver Cristo formado. E o preço pago por esse discipulado está estampado ou está sinalizado na cruz de Cristo. Para que alguém seja educado, discipulado, até que Cristo seja formado nele, para isso foi preciso o sacrifício de Cristo. O custo do discipulado é o custo do sacrifício de Cristo. Guardadas as devidas proporções, nós, quando discipulamos alguém, nós vamos sendo instrumento para ir fazendo essa moldagem, como eu disse, instrumento, alguém que está sendo usado por Deus. O reverendo, a imagem não está muito boa, o meu computador está melhor, mas vocês não podem vir aqui para olhar. Reverendo Everton Tokachik, ele escreveu um artigo há vários anos, que eu achei interessante quando li, acerca de criação de filhos. Aí nessa perspectiva de pastoreio, de discipulado. E agora nós estamos olhando o processo educacional ou educação com esse viés, com essas lentes de ver Cristo formado naquele que nós ensinamos, naquele que nós discipulamos, naquele com quem nós andamos. E ele diz assim, não ficou muito bom, né? Vamos ver. Eu vou lendo e os irmãos tentam acompanhar aí. Eu coloquei letra branca, mas talvez a fonte não ficou tão boa. Ele diz assim, olha, Deus nos dá um filho com a responsabilidade de prepará-lo para a vida. Então, um ponto aqui. Deus nos dá um filho, ele está querendo dizer que não é para que ele seja médico, advogado, engenheiro, radialista, passe numa boa universidade, case muito bem. Tudo isso é muito bom. Mas Deus nos dá filho com a responsabilidade de prepará-lo para algo muito maior, prepará-lo para a vida. E ele diz, mas infelizmente muitos pais se preocupam em treinar os filhos apenas oferecendo-lhes uma boa educação escolar. Quando nós falamos no valor gasto com um filho, ou para fazer com que o filho chegue até uma universidade, depende de que universidade ou de que curso que você gostaria ou queira que o filho esteja, e depende do tipo de escola que você queira colocá-lo. Mas infelizmente muitos pais se preocupam em treinar seus filhos oferecendo apenas uma boa educação escolar. Entretanto, esquecem ou não percebem que além desse cuidado devem esmerar-se em prover os filhos de um ensino, prover para os filhos um ensino que a sala de aula não se propõe a dar. Do que ele deve estar falando? Ele deve estar falando muito provavelmente de um ensino que forma para a vida e daquilo que nós falamos de discipulado. Ele diz, olha, embora sabemos que existem professores que são realmente mestres convictos do seu chamado e não meros profissionais de educação, não podemos transferir para eles a responsabilidade de educar para uma vida aprovada por Deus. Dentro dessa ideia, nós estamos querendo apenas lembrar algo que nós vamos tocar um pouco mais à frente e que nós às vezes comentamos no bate-papo ali, comendo um sanduíche, conversando, acerca da não terceirização da educação dos filhos. Algo muito conhecido, né? E eu já ouvi isso também. A gente vai na reunião de pais e mestres na escola e a escola diz assim, olha, eu agradeço vocês pela parceria em nos ajudar. Ou seja, aquele professor representante de classe nos agradece porque nós estamos sendo parceiros na educação dos filhos. E esse é uma interpretação extremamente ruim, porque, na verdade, são eles que são os nossos parceiros, porque a responsabilidade primária, precípua, na educação dos nossos filhos é nossa.
Primeiro, nós os conhecemos melhor do que ninguém. Nós convivemos com eles muito mais tempo e de mais qualidade que eles. Então, na verdade, se tem um parceiro aí que está ajudando a criar, a orientar o meu filho, o seu filho, é a escola. Só a escola? Não, a igreja também. A igreja também é parceira. Mas às vezes acontece de a gente tenta terceirizar também a educação, aí nesse caso, a educação cristã para a igreja. Sendo que, na verdade, ela deve já vir de casa. Ou seja, o que o reverendo Everton está dizendo, que essa responsabilidade, ela é dos pais. Então, o pastor Rafael, quando está ali cuidando dos adolescentes, a função dele é subsidiária. Ela não é primária. Dos pais, sim. Essa responsabilidade é primária. E é isso. E quem disse isso é o próprio Deus. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Quem ama, educa. Nós já ouvimos muito bem isso aí, né? Ou quem ama, corrige, alguma coisa assim. Não vou entrar no mérito da questão da correção. Mas o autor de Hebreus diz assim, olha, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama. Mas se estáis sendo sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O autor de Hebreus está dizendo, por outro lado, que não ser corrigido, não ser educado, não ser exortado é um mau sinal. É sinal de, primeiro, não é filho. Segundo, não recebe amor. Porque Deus só corrige a quem Ele ama. Muito embora aqueles que não sejam amados por Deus, ele recebe um tratamento que se assemelha a uma correção e pode fazê-lo, inclusive, mudar de direção. Portanto, nós podemos olhar aqui na perspectiva de educação cristã, que Deus também educa os seus filhos e educa apenas os seus filhos. E a ideia de que os outros ele deixa andar com as próprias pernas. E aí é o nosso tema, ou seja, toda essa falação foi para que nós pudéssemos falar um pouquinho e pensar um pouquinho sobre educação cristã. Por que nós estamos? Eu pedi para dar essa aula. Eu mandei uns 5 mil e-mails para o reverendo Adriano pedindo para eu dar essa aula. E quem manda uma quantidade dessa de e-mail tem que ser atendido, é ou não é? Nós estamos prestes a começar as nossas aulas de escola dominical depois de um tempo de pandemia, nós ainda estamos nela. As igrejas estão retornando devagarinho, tentando tomar as devidas cautelas, e a gente sabe que, por mais que nós tentemos, ainda pode escapar alguma coisa. Se os irmãos entraram pela porta principal, vocês perceberam ali que o departamento infantil está começando a montar ali a sua orientação. O departamento infantil, depois desse período parado, está dizer se reinventando seria exagero, mas está correndo com um tempo muito curto para poder novamente servir as crianças da igreja, auxiliar os pais nessa tarefa importantíssima de educação, naquela mesma perspectiva do apóstolo Paulo escrevendo lá aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19, os professores devem sentir dores de parto para poder ser instrumentos para formar Cristo nos irmãos que frequentam as classes. Olha só, o reverendo Alderi de Souza Matos, ele é doutor em teologia, é historiador da IPB, um homem muito conhecedor na área de educação, e aí ele traz
num artigo que ele escreve numa revista da Fides Reformata do ano de 2008, no volume 2. Ela é uma edição especial apenas sobre educação. Então vale a pena os irmãos lerem ela de capa a capa, que é extremamente interessante. A leitura é gostosa, a leitura traz informações muitíssimo ricas acerca da educação, como não apenas a educação em escola dominical, mas a educação cristã como um todo. Nós sabemos que tem escolas confessionais que trazem uma educação, como é o exemplo do Colégio Mackenzie, em que toda a perspectiva que está por trás dos conteúdos, seja matemática, geografia, física, biologia, traz por trás todo um suporte escriturístico, ou olha o ser humano, aquele que está ali em formação, como alguém que foi criado por Deus, está sendo sustentado por Deus, que experimentou a queda, que está experimentando a redenção. Então, uma educação focada em toda essa perspectiva. Então, há escolas com esse viés. Então, essa revista trata tanto da perspectiva de aulas em escola dominical, em uma porção um pouco menor, mas da importância da educação na formação do ser como um todo. E aí, o doutor Alderi diz assim: a educação é uma atividade de vital importância para o cristianismo, ou seja, o cristianismo não abre mão desse instrumento, dessa ferramenta. Ele diz: sem ela, a fé cristã não poderia preservar a sua identidade. A educação é um fenômeno profundamente humano. Desde o início da humanidade, cada geração sentiu a necessidade de transmitir à próxima suas experiências, histórias e tradições, com o objetivo de preservar a identidade do grupo e o conhecimento acumulado. Então, se nós pudéssemos pensar num dos objetivos da educação, do ensino, é preservar a identidade. Mesmo nas escolas que nós temos, nas escolas públicas e privadas que nós temos aí, tem o objetivo de preservar a identidade do povo, a cultura do povo. E na perspectiva da educação cristã, é preservar a identidade do povo de Deus. E aí nós sabemos que, ao longo do tempo, a identidade do povo de Deus sofreu ataques, né? Muitas vezes. Pega a sua Bíblia, abra lá no livro de Juízes, capítulo 2, verso 10. E aí vai nos dar uma ideia da importância de manter, de dar prioridade à educação cristã. Livro de Juízes, capítulo 2, verso 10. Aí a palavra do Senhor diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E a outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor fizera a Israel. De uma geração para outra se esqueceu, primeiro, quem era o Senhor, e esqueceu-se também de tudo aquilo que o Senhor havia feito. Por isso a ideia de transmitir o conhecimento, transmitir as informações, para que mantenha intacta, ou tente manter intacta a identidade, a formação da identidade, preservar a identidade do grupo. Qual o conteúdo dessa educação? O que se deve ensinar? E aí a gente tem essas lutas em casa. Nós fazemos devocionais em casa, os nossos filhos leem. Eu estava esses dias observando, e meus irmãos, eu ainda não tinha me envolvido com o departamento infantil. Eu conhecia, durante 16 anos aqui na igreja, antes desse tempo para estudos, eu ainda não tinha me envolvido com o departamento infantil, no sentido de pegar
a bibliografia, de pegar todas as revistinhas, de ler todas as ementas e ver todo o conteúdo, e fiz até umas propostas ingênuas, que as irmãs do dia falaram, não, pastor, peraí, não é assim não. Esse conteúdo está aqui desde 2009. E eu ingenuamente achei que todo ano trocava. Mas por que não troca o conteúdo? E olha que a nossa editora é uma editora muito boa, muito boa. Ora, as crianças que ouviram acerca do Deus Criador, do Cristo Redentor, da queda do homem, quando tinham, eu vou exagerar, 2 anos. Vamos supor que eles consigam ouvir algum fragmento destas ideias. Na próxima revista eles já vão embora. Então, na verdade, essa revista serve para os outros que estão chegando na idade. Por conta dessa rotatividade, não se produz tanto material para trocar todos os anos. Então, aquilo que se ensinou para uma criança de 5 anos agora, acerca do Deus Criador, do Cristo Redentor, da queda do homem, quando ele for para 6, 7 anos, ele vai ver uma outra perspectiva. Ele vai ver parte dessa informação, só que agora um pouco mais robusta. E assim vai sendo feito à medida que vai crescendo. Até que nós possamos aí, de coração, recitar ou verbalizar trechos da Escritura, e depois, para que nós passamos a viver de acordo com isso que nós estamos verbalizando. Então, me tranquilizei com as irmãs. Então, eu nunca tinha entrado no departamento infantil, e é um desafio muito legal. Eu acho, quando eu digo desafio, é porque vai dar suor mesmo e ranger de dentes. Em que sentido? Não tem como. Se envolver, você vai ter que ler, você vai ter que dobrar as mangas da camisa. Não tem alternativa, não tem mágica, né? Então, o que nós devemos ensinar? O próprio Deus já deu a orientação num curso intensivo de educação. Não sei se dá para ler ali, está escrito curso intensivo de educação. É um plano de estudos. E aí, o Senhor Deus, ele nos dá esse texto, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Ele está dizendo para Israel, não existe outro, não adianta procurar. Diz para Israel, e esta é a lei, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele diz, amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e Jesus vai dizer, de todo o teu entendimento. Ou seja, e ele diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, e nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esta ideia de que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que ele deverá ser amado de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, isso não pode sair da mente. E quem é que vai dar isso para a criança? É a tribo? São os anciãos? Não, é o pai, dentro de casa, assentado, aquilo que nós falamos da responsabilidade primária da família, do pai. Então, ele vai inculcar, ele vai enfiar dentro da cabeça dos seus filhos. Como assim? Todos os dias, quando estiver indo com ele para a lavoura, para o cuidado, para o pastoreio das ovelhas, para o cuidado no campo. Nós sabemos que a ideia aqui é uma ideia, o povo de Israel trabalhava muito na área da agronomia, na área do pastoreio. Então, pegando esse contexto, o autor traz essa ideia. Então, ou seja, você está caminhando com seu filho, não está? Você está o tempo todo falando para ele essas coisas. Mas é só falando, não, você está vivendo também essas coisas. Então, é um discipulado. E é caro, como Irene, como Seir, e os irmãos mencionaram, é muito caro porque isso é trabalhoso mesmo.
Para ver Cristo formado em alguém, exige gastar tempo, suor. E também choro, porque tem dessas coisas. CI. Perfeito, CI. Perfeito. É a ideia de viver aquilo que está dando como receita, né? Isso aí é algo interessante. Só alguém discipulado consegue discipular. A gente só dá o que tem. Legal, obrigado, CI. Meus irmãos, fiquem à vontade. Muito legal. Dá tempo de eu tomar uma água. Isso é bom. Obrigado, CI. Por que ensinar? Por que trazer seu filho para a escola dominical? Por que fazer com ele o devocional em casa? E aí, eu tenho me surpreendido. É ruim a gente ficar dando os exemplos de casa, né? Mas pastor só tem os filhos para dar exemplo. Eles ficam bravos. Quando chega em casa, a gente escuta. Mas Mariana tem. Eu disse que estava trabalhando com o Dips agora muito mais próximo. Eu tenho comprado livros de histórias infantis. Com autores bons. Né? David Policy tem alguns, o próprio Sproul, Bryce Sproul tem outros. Para criança. E aí a gente precisa olhar aquela história, você tem que virar do avesso para, ao contar aquela história, fazer com que pule daqueles desenhos, que pule daquelas palavras, a perspectiva de um Deus criador, de um homem que caiu, de um redentor que veio, pisou a cabeça da serpente e que um dia voltará. Eu preciso fazer essa síntese. Eu preciso pegar aquela historinha e esmiuçar, fazer como o pinguim faz alimentando o filhote, ele come, mastiga, digere e depois ele regurgita aquilo já meio digerido e devolve para o filhote. Então, e aí, para minha surpresa, a Mariana tinha vários desses livrinhos. E o Tito está escutando essas historinhas, né? E eu falei para ela assim, olha, agora você precisa, quando você falar, por exemplo, da história do rei Davi, você precisa fazer brotar daí, porque as escrituras fazem isso, você precisa fazer brotar daí, não a importância de Davi, muito grande ele, mas do Deus que está por trás dele, e fez todas as coisas sem a participação de Deus, nada sairia de Davi. E falar do Cristo Redentor, ou seja, de toda essa história, que ainda que no Antigo Testamento está apontando com setas de neon para o Redentor que viria. Ela falou, pai, mas eu ainda não tenho toda essa tarimba. Eu entendo. Ela não tem toda, mas ela e era que tem feito isso. Né? Então, isso é motivo de alegria. Então, agora, olhando esses livros infantis, né? E aí eu estou falando para estimular vocês a fazerem isso também, para que depois vocês estejam dando aula na escola dominical. E comecem a olhar todos aqueles pequenininhos que, quando não era época de pandemia, vinham aqui para ir para a salinha, ficam aqui correndo, ficam aqui de um lado para o outro, rindo, todos satisfeitos. Para que vocês possam depois pensar neles também. Então, por que ensinar? É mais do que dar uma escola cara. Ensinar é mais do que pagar uma boa mensalidade. E nós sabemos que as mensalidades escolares estão
suadas. Eu não tenho pago mais. Mas quando saiu, parece que eu joguei um elefante no chão, que estava sobre os ombros. Então, mas não é apenas dar uma boa escola, não é buscar apenas o melhor curso da universidade. Isso é muito bom, eu repito. Mas o ensino ou o porquê ensinar, eu coloquei aquela ilustração, é um ato de pastorear. Se nós pudéssemos pegar uma palavra para assemelhar a ensinar, seria pastorear. Enquanto eu preparava essa aula, no início da semana, por acaso eu estava vendo uma live do Andrew Jump, e aí eu quero indicar para os irmãos, tem em vários assuntos, extremamente ricas, mas muito ricas, e vocês podem beber em fonte muito boa. Porque a pandemia nos trouxe também essa possibilidade. E faz a gente despertar para coisas que nós ainda não havíamos pensado. E agora, pensando na educação infantil, a gente vê os desafios. E aí nós vamos, para a gente não desanimar, eu vou dizer para vocês, muitas igrejas muito boas estão recomeçando, assim como nós estamos também recomeçando. E para alegria, eu ouvindo algumas dicas, eles estão fazendo aquilo que a gente tem conversado aqui, tentado fazer. Então nós não estamos muito aquém. Isso não significa que nós não vamos ter trabalho. Nós vamos ter, e muito trabalho. E a pandemia nos deu isso. Porque a pandemia fez também com que a gente sentisse o gostinho de ficar em casa, de ver a aula online, né? Perdeu aquele tete a tete, professor olhando para o olho do aluno para saber se ele está prestando atenção ou se está viajando. Trouxe isso também. Então, eu vi essa live acerca de educação cristã e vi completamente, bem devagar, porque me interessou, porque era dentro daquilo que eu já estava preparando. Portanto, eles falam um pouco a esse respeito. Depois, se os irmãos puderem, procurem lá. E depois, se gostarem, assistam as outras lives, porque tem sobre vários assuntos, vinda de boca de gente bem tarimbada, na perspectiva de uma teologia boa e reformada. Por que ensinar? Porque a educação é para a vida. É uma arte de pastoreio. Portanto, na nossa perspectiva, quando a gente pensar em estudar ou ser ensinado, é um relacionamento, aí eu vou usar com muitas aspas, pastor e ovelhas. Por quê? Quando em casa a mãe corrige o filho junto com o pai, ou ainda que ela faça isso só, ela está fazendo em sentido amplo, e estou colocando entre aspas para os irmãos não fazerem confusão com questão ministerial, é uma arte de pastoreio. Portanto, nós devemos olhar a igreja como um campo em que tem pastores e ovelhas. E aí guardadas as devidas proporções. E tem um pastor responsável, ou pastores responsáveis, como nessa igreja que tem 5, que são ovelhas também, de um pastor muito maior, do qual as ovelhinhas menores também são ovelhas. Então esses pastores aqui são, na verdade, pastores que pastoreiam um campo e ovelhas de outro pastor. Ovelhas do Senhor Jesus. Isso não pode sair da nossa mente. Dr. Felipe Pontes, ele fala algo interessante, e ele fala nessa live, falando acerca de pastorear, ele diz, olha, pastorear é cuidar de pessoas, é alimentar as ovelhas com o alimento que elas precisam. Com o alimento que elas precisam, não com o alimento que elas querem comer. Ninguém dá sanduíche do McDonald's no café da manhã para os filhos. Dá frutinha, dá um outro alimento, nem no almoço às vezes. Sobretudo quando eles são pequenininhos. 2 anos, 1 ano. Ou não, hoje você vai comer 2 cocadas no café da manhã e tá bom.
o alimento que elas precisam. Então, os pastores alimentam no campo verdinho, aquilo que a gente conhece muito bem no Salmo 23. Ele diz, olha, e mais, pastorear é guiar, é orientar as ovelhas, é proteger as ovelhas, e quando preciso, disciplinar também. As ovelhas que fogem e cuidar das feridas das ovelhas. Ensinar tem todo um aspecto de pastoreio, de cuidado, de disciplina. As coisas, uma não anda sem a outra. Irmãos, e vocês ficam caladinhos. Eu estou com... É um delay. Um delay. Vocês não falam nada. Um tempinho para os irmãos relerem aí. Mas essa é uma ideia, uma sacada muito legal do reverendo Felipe Fontes acerca de educação. Por que eles estão pensando nisso? Esses temas estão pululando. Porque a pandemia tem mudado o viver geral em todos os aspectos. O reverendo Howard Hendricks faleceu agora em 2013. Ele escreveu uma obra chamada Ensinando para Transformar a Vida. Eu achei muito legal essa obra. Eu li em acho que 2012, mais ou menos. Fiquei encantado com essa obra. Vale a pena ler. É fininha, é pequenininha. É voltada para essa área de educação cristã. Fala acerca quais são os requisitos que deve ter um professor. E não apenas um professor de educação cristã, mas um professor também que leciona nas escolas públicas ou privadas. Se ele for um cristão, provavelmente aquele que não seja, ele não vai ter esse viés. Ele diz assim, a palavra de Deus não muda, mas a nossa compreensão dela sim, porque estamos em constante crescimento. O professor deve estar estudando o tempo todo o tempo, para que os seus alunos bebam águas em correntes de um rio e não a água estagnada de uma lagoa. Ser professor está implícito estudar todo dia. Duras essas palavras. Não tem outra alternativa. Do contrário, aqueles que estão te ouvindo é como se fossem tomar água de uma lagoa estagnada. E a ideia é que beba água corrente, de um rio, água limpa. Agora eu apertei certinho. E aí, alguém nos inspira a ser mestre, a ensinar, a ser um professor por excelência. Quando nós olhamos a maneira de Jesus ensinar, não tem ninguém igual. Ele não leu a Magna Carta de Jean Amos Comene. Ele não leu Paulo Freire. Ele não leu o livro de didática da Turra. Mas ele tinha uma didática imbatível. Ele ensinava para a vida. Ele não ensinava para que os meninos daquela época, olha, eu quero frequentar a escola do rabino tal. Olha, eu quero frequentar a escola tal, eu vou me preparar para essa escola tal. O ensino de Jesus tinha autoridade, sem que ele fosse autoritário. Tinha autoridade, primeiro, porque ele vivia aquilo que ele ensinava. Jesus era o mestre por excelência, porque o ensino dele estimulava as pessoas a pensar. Mais do que, entenda isso, leve para casa. Meus irmãos, eu fico imaginando quando eu tive que decorar a tabuada. Que sofrimento. Aquele caderninho pequenininho com as folhas em brochura, assim um pouco amareladas. E eu tinha que ir andando pela rua, a gente ia caminhando de casa para a escola, da escola para casa, porque o professor tomava a tabuada. Era ou não era, Irene? Vou tomar a tabuada. No dia que tinha que escolher os alunos. Na aula que vem, tomar a tabuada de A, B, C, D, lá. Meus irmãos, que sofrimento. Já começava a sofrer desde ali. Então você tinha que chegar na ponta da língua. Fala tabuada de multiplicação de tanto por tanto.
Tá errado. Seu B de orelhões. Que sofrimento. Ou seja, ele ensinava a pensar, estimulava a pensar. Você era instigado a pensar, não tinha como. Ele te dava argumentos que faziam com que você refletisse. Jesus vivia o que ensinava. Mas Jesus amava aqueles que ensinavam. Eu estou colocando tudo isso aí e eu estou imaginando que você está se vendo como um professor de escola dominical, começando a internalizar ou relembrando tudo isso aí. Que estimula, que tem autoridade em sala de aula. Perfeito. Perfeito, Nilson. Obrigado por me lembrar. Gente, quando eu falo nisso, lembra da responsabilidade primária. Então, estimular os filhos a pensar, ter autoridade sem ser autoritário, viver o que ensina, amar aqueles que estão aprendendo. Como filhos é fácil, não é? Nós já amamos os nossos filhos. A ideia é que nós possamos desenvolver isso também com relação aos nossos alunos da escola dominical. Que os homens possam olhar para esses meninos e vê-los como filhos e ensiná-los o que você vive, formando neles a imagem de Cristo. Dá para ter a ideia? É mais ou menos isso. Jesus é o mestre por excelência, porque Jesus fazia contato com as pessoas, com o seu aluno, por assim dizer, na sua própria realidade. Quando ele conversa com a mulher samaritana, aquela era a realidade dela. Quando ele chama Zaqueu, desce daí que eu vou comer na sua casa. Ele vai até a realidade de Zaqueu. Ou seja, Jesus ia até a realidade, ele fazia contato com cada um, nas suas próprias circunstâncias. Esse é o mestre por excelência. Jesus conhecia a verdadeira necessidade das pessoas. Você pensou? Você está dando aula na escola dominical, ou conversando com seu filho em casa, e você sabe lá dentro, no coração, já o que está na mente dele, o que ele precisa, o que o seu aluno precisa. Ele está conversando com você, ou você vai dar aula, você já sabe o que ele precisa. Assim era Jesus, por isso ele era o mestre por excelência. A verdadeira necessidade das pessoas não é material. Não é um bom emprego. Não é uma boa roupa, uma boa causa. A verdadeira necessidade é conhecer a Deus. E em conhecendo, ser transformado por Ele. Conhecendo é amar a Deus. Conhecendo é ter contato com Ele. Conhecendo é viver do jeito que Ele quer que você viva. Essa é a verdadeira necessidade. As outras coisas chegam porque o Senhor traz. Jesus era um mestre por excelência. Ele ajudou a mulher samaritana a enxergar que ela precisava desesperadamente. Era da verdadeira água viva. Ela estava de frente da fonte de água viva. E ela pede, então me dá dessa água, porque eu não aguento vir buscar água nesse poço, ter que me encontrar com aquelas mulheres que quando me veem falam mal de mim, da minha vida, disso, daquilo. Porque eu tenho 5 maridos. Por isso que eu venho aqui ao sol, no sol a pino, para não encontrar essas mulheres chatas. Jesus enxerga dentro e conhece a verdadeira necessidade. Isso que nós buscamos com a educação cristã. Um trabalho de discipulado, um trabalho de pastoreio. E, muito embora eu não tenha dito isso expressamente, você é convidado a participar de todo esse processo com a igreja, com os pastores,
com os presbíteros, com os diáconos. O único requisito que você precisa ter é conhecer a Deus de verdade e buscar conhecer mais o Senhor. A importância das crianças na igreja de Deus. Essa dá e é algo que eu tenho pensado, eu tenho discutido com os irmãos, a gente está reestruturando algumas coisinhas no departamento infantil, e algo que me veio à mente é, os nossos filhos, os pequenininhos, sobretudo, eles não reclamam de onde nós os colocamos. Alguns deles, se nós colocarmos no meio do lixo com outras crianças para brincar, eles brincam no meio do lixo. Saltitantes. Fazem amizades ali. Eles brincam, não reclamam, não levantam bandeira, não levantam protesto. Não ligam para a ouvidoria da igreja para falar, olha, pastor, está acontecendo isso, eu quero uma sala melhor, ou eu quero um data show de última geração. Não. Eles não fazem isso. Eles confiam que você, como pai, pastor Rafael, reverendo Márcio, pastor Adriano, pastor Carlos, eu, estejamos olhando. E vocês também estão providenciando o melhor para eles. Confiam, entregam totalmente essa responsabilidade para nós. Muito embora eles não saibam expressar isso de maneira lógica. Olha só, Mateus 18, de 1 a 6, diz assim, olha, naquela hora aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Essa disputa sempre teve ali, né? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Vocês entenderam o mestre por excelência falando um negócio desse? Ou seja, para Jesus as crianças têm importância sim. E eu fico imaginando que quando nós olhamos as escrituras como um todo, e ela nos diz em algum momento para a gente fazer algo, muito provavelmente é porque a gente não está fazendo. Quando diz para o povo de Israel fazer algo, muito provavelmente ele estava fazendo o contrário. E já estava indo longe demais. E o Senhor, vem cá, deixa eu te trazer de volta. Pela boca de um profeta. Ou seja, as crianças são muito importantes para Jesus. E provavelmente naquele contexto, as crianças não eram muito valorizadas. Não recolhem imposto de renda. Entendeu? Não dão carona para ninguém. Ainda que fosse no camelo, sei lá. Percebe a importância que Cristo dá para as crianças? E às vezes na igreja, e eu estou falando isso, meus irmãos, no contexto todo de igreja. É na igreja invisível do Senhor. Talvez a gente não tenha atentado para alguns detalhes disso, né? Ou seja, para o Senhor as crianças têm importância. Escala de responsabilidade, aquilo que nós mencionamos e que Nilza levantou aí, né? Primeiro, vem da família. A função principal de ensinar os filhos é dentro da família. Aquilo que Deuteronômio 6, de 4 a 9 nos traz. A família tem essa função que é insubstituível, como diz o reverendo Felipe Fontes. Não tem como substituir a família na educação dos filhos. Na educação cristã dos filhos, não tem como substituir. Não dá para transferir a responsabilidade para a igreja. A igreja é um outro instrumento de Deus. E ainda bem que os filhos daqueles que estão na igreja têm esse referencial.
Então, a família tem a função precípua, a igreja tem uma função subsidiária. É um soldado de reserva. É alguém que fica lá, aguardando, deixa a tropa de frente, que nesse caso a família, e só se passar, extrapolar lá, ele aqui vai agir, mas nunca vai conseguir substituir o ensino na família. Resumindo, o ensino na família vem em primeiro lugar. Aí depois os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes da igreja, os irmãos da igreja, porque os irmãos da igreja também são instrumentos para pastorear os pequenininhos. Se você está no estacionamento ali e uma criança de 2, 3 anos está andando por meio dos carros, indo na direção do portão, qual o irmão que não vai correr lá e vai, opa, vem aqui, e vai anunciar que, olha, essa criança aqui parece que estava querendo sair da igreja ali. Também é responsabilidade de todos. Contar uma história ou contar a história. E aí a ideia de, nas aulas de escola dominical, seja dos de 2 e 3 anos, seja daqueles que têm 82 anos, é contar a história. Porque nós podemos contar uma história. Reverendo Dario Cardoso, ele estava nessa live e muito interessante algo que ele mencionou. Ele disse que um dos desafios está no conteúdo, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós damos para os pequeninos. Porque às vezes nós colocamos ele na salinha e nós contamos uma história para ele. Eles estão acostumados, eles conhecem a história de Branca de Neve, a maioria deles, sabe o que acontece, conhece da Rapunzel. Às vezes vão na festinha, a fantasia da escola, com a roupinha da Rapunzel, da Elsa, né? Conhece a história de Frozen, conhece tudo. Mas elas precisam conhecer a história da redenção, a história de um cordeiro que foi sacrificado no lugar de um monte de ovelhas. Essa é a história que nós devemos contar para elas. Ou seja, nós estamos ainda muito limitados a distrair as crianças com histórias, ao invés de ensinar as crianças a história. Conhecer a história de Moisés, de Davi, são importantes, mas conhecer o Deus que estava por trás deles é muito mais importante. Conhecer quem é Jesus e que eles são resgatados por Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a história que eles precisam ouvir. Agora, aí nós temos que almoçar dobrado para poder digerir isso e trazer para eles. Mas nós conseguimos fazer isso. Não precisamos entender que as nossas crianças, aliás, nós precisamos entender que as nossas crianças precisam de salvação. Aí algo muito interessante que eles mencionaram. Você já parou para pensar que os nossos filhos nascem ímpios? Todos. Pequenininhos, lindinhos. O Tito, aquele pequenininho que às vezes corre aqui, eu falo dele porque eu conheço muito bem. Nasceu ímpio. O nosso descanso é que nós cremos que ele é filho da promessa. Que em Abraão ele está incluso no pacto. Por isso nós o batizamos. Não porque ele consegue professar que eu creio em Cristo, mas porque Deus disse que ele seria filho da promessa. E por isso nós acreditamos. Ou seja, as nossas crianças precisam de salvação. O reverendo Dario disse o seguinte: se nós tivéssemos pensar muito mais em alguém que precisa ser evangelizado, são os pequenininhos. Precisam de conversão tanto quanto os outros que a gente sai por aí no mundo. Precisam de discipulado. A Nancy Pierce, eu gosto muito dessa autora. Opa, estamos caminhando para o final, irmãos. Então não extrapolei o tempo. Na obra Verdade Absoluta, é uma obra também deliciosa, meus irmãos. Vale a pena ler. É grande, é umas 800 páginas. Mas cada capítulo é uma delícia. Quando ela, pensando aí já nos jovens, né? Por que os jovens, muitos deles vão para a universidade e eles
entre aspas, se perdem. Ou começa a olhar que Deus, de repente, foi uma história da carochinha, que não tem sustentação em nível de argumentos. E aí a preocupação dela, ela diz que é provável que a educação cristã seja um exercício fútil se não prepara os jovens para sobreviver aos desafios da cosmovisão que seguramente encontrarão, seja na universidade ou em outros ambientes. Ou seja, não tem musculatura nas pernas para sobreviver a algumas argumentações na universidade. E acabam negando, ainda que tacitamente, o Deus que conheceram na infância. Mesmo tendo vivido, eu me lembro de um pai, há muitos anos, né, que o filho nasce em berço evangélico, foi criado, escola dominical, grupo de UPA, essas coisas todas, e depois o filho chega para o pai, depois de um tempo na universidade, diz: olha, pai, eu sou um agnóstico. Ou seja, eu fico imaginando a surpresa do pai ouvindo isso. E a Nancy continua, ela diz assim: na verdade, não é inverossímil que ainda em casa, sob a educação em um ambiente cristão, ocorra esse confronto em virtude da influência penetrante da mídia e da internet. Ou seja, não precisa ir para a universidade, a internet chega dentro de casa, chega no computador e começa muitas vezes a desconstruir aquela base de formação de educação cristã que ele tenha recebido. Cedo ou tarde, diz ela, esse jovem descobrirá que os professores da faculdade, às vezes professores cristãos, inclusive, agem conforme a suposição implícita de que as crenças religiosas são um tipo de coisa que se espera que a pessoa possa deixar para lá, deixar de lado, quando se dá conta de que o mundo de fato funciona. Ou seja, o mundo funciona sem precisar da religião, o mundo funciona sem precisar de Deus, o mundo funciona sem precisar de todo esse ensino. Então, eu não preciso mais disso. Ou seja, a ideia de que se eles não têm pernas fortes, desde pequenininhos ali, eles não vão ter argumentos e podem acabar sucumbindo. E aí, uma última colocação, o reverendo Felipe Fontes conta o seguinte: que um pastor falou para ele assim: reverendo Felipe, me ajuda a montar um curso de cosmovisão cristã para a minha escola dominical, porque os adolescentes e jovens estão indo embora. Aí ele disse que falou: olha, reverendo, eu acho que seria melhor conversar com eles agora em termos de apologética. Conversar com eles em termos de ver em que está solidificada a fé deles e contra-argumentar para convencê-los. Fazer a defesa da fé cristã de maneira que eles compreendam. Porque agora não adianta mais dar para eles um curso de cosmovisão cristã, porque já passou. Era lá embaixo. Para mim foi uma surpresa imaginar que nós temos que dar para os meninos do DIPS cosmovisão cristã, cosmovisão reformada. Ensinar para eles. Vem cá, você já ouviu falar de criação, queda e redenção? Nós vamos traduzir a linguagem para que eles possam entender, seja com figurinhas ou com algum teatrinho, mas para que eles entendam, para que quando chegarem com 15, 16, 17, 21, eles tenham uma argumentação sólida, racional, e conhecendo as escrituras de que esse Deus é realmente o Deus criador e sustentador, mantenedor de tudo que existe, e que por conta da queda lá atrás, lá no Éden, de um só homem, toda a raça humana foi desgraçada, e que foi necessário o próprio Criador, não encontrando nada igual, nada no patamar de Cristo, levantasse e prometesse já lá: olha, fiquem tranquilos, porque da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Fique em paz, vai vir. E ele vai, ao longo de toda a história da redenção, dando sinais, mostrando, por meio dos patriarcas, por meio de Moisés, por meio dos profetas, até que num belo dia, numa bela noite, numa estrevaria, nasce aquele que vai esmagar a cabeça da serpente.
Essa história é racional. Essa história, ela continua. Não é história da carochinha. Não é uma história que possa ser destruída com uma filosofia vã. De filósofos gregos, dentre os quais muitos já não tem nenhum escrito que se acha. Tem fragmentos. Enquanto nós temos um texto maravilhoso. É isso que nós devemos ensinar aos nossos meninos. E aí, hoje pela manhã, eu estava fazendo uma devocional e eu ganhei de presente um devocionário dos pais da igreja. Eu gosto muito. Mariana me deu, e a devocional de hoje foi tirado de parte dos escritos de Jerônimo, um dos pais da igreja, que viveu entre 347 e 420 depois de Cristo, meado do século IV e início do século V. Ele diz assim, só uns trechinhos para a gente encerrar e aí nós vamos orar. Ele diz, olha, o verdadeiro templo de Cristo é a alma daquele que crê. Decore-a, vista, ofereça-lhe presentes, acolha Cristo nela, ou seja, na alma. Para que servem as paredes que brilham as joias quando Cristo, em seu povo pobre, corre o risco de morrer de fome, ou seja, não valorizar a Cristo. Ele diz, as suas posses não são mais suas, elas foram confiadas aos seus cuidados. Lembre-se de Ananias e Safira. Por medo do futuro, eles mantiveram o que possuíam. Cuide de não desperdiçar o que pertence a Cristo. Olha o tamanho da nossa responsabilidade do cuidado das crianças. Elas pertencem a Cristo. Aquilo que nós recebemos pertencem a Cristo. Deve ser investido em favor delas para que elas possam crescer a estatura de Cristo. Aí no finalzinho ele diz, pois ser cristão não é apenas aparentar sê-lo, é o mais importante. Porém, de um modo ou de outro, quem mais agrada ao mundo é quem menos agrada a Cristo. Já pensaram nisso? Quem é muito popular para o mundo, provavelmente não é tão popular para o próprio Senhor. Aí Jerônimo diz, estou lhe alertando, de amigo para amigo, antes de você embarcar em seu futuro, em seu novo estilo de vida. Eu preferia falhar pela minha capacidade do que pela minha vontade servir a você, porque quero que você se mantenha firme onde eu caí. Ou seja, Jerônimo está dando um conselho para alguém na caminhada, né? O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala acerca da criação e da educação que Paulo recebeu no contexto rabínico, e nós vamos perceber o discipulado de Paulo, e deve nos ensinar também. E o objetivo era instigar os irmãos a pensarem com carinho. Eu sei que os irmãos já fazem isso. Sei que uma quantidade muito boa serve ao Senhor dando aula na escola dominical para as crianças. E esse é um desafio que o Senhor nos deu, uma responsabilidade, para que nós possamos olhar isso como algo extremamente importante. Lembrando que esses pequenininhos precisam de salvação, tanto aqueles que nós pregamos na rua ou no local de trabalho. E eles estão debaixo do nosso nariz. Então eles precisam de muito cuidado. Que Deus nos abençoe. E vocês estão desafiados a orar pelo departamento infantil, pelo nosso início de escola dominical, e também participar conosco, seja como professor, como algum ajudador de escola dominical. Amém? Vamos orar? Amado e querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecer a tua palavra. Ela tem nos instruído ao longo da caminhada, ela tem apontado as nossas falhas, ela tem despertado o nosso coração para amar os teus filhos, a buscar o exemplo de Cristo no ensino da tua palavra. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque ainda que fôssemos indignos, o Senhor
nos fez nascer de novo e tem aquecido o nosso coração. Que nós possamos ser pais que vivem aquilo que prega, que nós possamos realmente amar os nossos filhos e ver as crianças da igreja como se nossos filhos, ó Senhor, se não biológicos, adotivos, para buscarmos fazê-los crescer também à estatura de Cristo. Que nós possamos, ó Deus, homens e mulheres engajados nesta missão, nesta função, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor nos deu capacidade para isso. Nós temos meninos e meninas esperando receber, ó Senhor, dos pais e mães aqui desta igreja, ó Deus, o cuidado e aí um tipo de pastoreio que as faça entender e sejam elas amadurecidas para a vida. Ó Deus, nós te oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.